Saúde, amada igreja, para a santa e gloriosa paz de Jesus. Amém? Amém. Irmão, convido o irmão para nós possamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Vamos ler só um versículo. Depois nós vamos lá para trás, voltar no capítulo 8. Tá bom? Então vamos agora. Não, vamos atrás, no mesmo capítulo. Tá bom? Vamos na mulher adulta depois, tá bom? Então vamos lá. João, capítulo 8, versículo 12. Acharam? Amém? Que diz assim, meus amados, quantos irmãos achando aí? Só um versículo do capítulo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Agora volta aqui no primeiro capítulo. Vamos lá atrás, vamos lá. Que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus disseram: uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, depois do que diz, isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como se não tivesse ouvido. E como insistissem, perguntou-lhe. Como insistissem, perguntou-lhe. Endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, sendo convencidos pelas suas próprias consciências, saíram-se um a um, a começar pelo mais velho até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitou-se e disse, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Amém? Vai e não peque mais. Amém? Irmão, esse texto me chamou um pouco a atenção, né? Me chamou um pouco a atenção porque muitas das vezes a gente gosta muito de julgar, né? A gente gosta muito de julgar os outros sem se importar, né, com a pessoa, né? Sem se importar com o que a pessoa está passando, sem se importar o sentimento da pessoa. E a gente gosta muito de fazer esses tais julgamentos. Então, por isso que me chamou a atenção desta passagem, dessa mulher, sabe? Então, nós vimos que essa mulher, ela estava numa situação um pouco difícil, né? Uma situação um pouco complicada. Porque, na verdade, essa mulher, ela foi pega num ato de adultério, e a lei realmente ela falava a respeito de quem fosse pego nessa situação de adultério, a tarde tinha que ser apedrejada, né? Então, meus amados, ela foi pega nessa situação. E nós lemos lá no capítulo, né, no 8, que Jesus está falando que ele é a luz do mundo, né? Ele fala que ele é a luz do mundo, e quem segue ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nessa passagem aqui, o Jesus está conversando, está dialogando e discutindo, né, com os fariseus. E ele estava dizendo que Jesus estava se testificando dele mesmo. Ele estava dizendo que o testemunho de Jesus
como é que eu vou falar de mim mesmo? Então ele estava, falando para o Jesus, mas tu está falando de ti mesmo, testemunhando de você mesmo. Jesus vai falar para ele, eu falo, porque eu sei o que estou falando. Deus vai falar assim, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Para onde eu vou. Vocês não sabem nem de onde vocês veem e nem para onde vocês vão. E na verdade, Jesus estava falando uma verdade dentro da lei deles, porque falava que se duas pessoas falando a verdade, testemunhando, isso é verdade, se torna uma verdade. Isso me chamou muita atenção. Jesus, ele como a luz do mundo, e eu estava vendo, essa mulher, Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou com a luz para essa mulher no momento certo, no momento. Então, nós vamos falar tanto testemunho aqui nesta noite, tanta palavra bonita que, como a irmã Elza falou, a respeito daquela mulher, que estava numa situação muito difícil também na casa dela, estava difícil, porque ter muro na casa de alguém é difícil, não é isso? Mas Jesus, ele estava passando no momento certo para que aquela mulher fosse até ele. E eu com certeza, irmão, a partir daquele dia, a história daquela mulher não foi a mesma história. A história daquela mulher foi mudada, porque eu tenho certeza que ela teve um culto com Jesus. Aleluia. Então essa mulher também da mesma forma, meus amados irmãos, eu tenho certeza que essa mulher, ela mudou a história dessa mulher. A minha Bíblia não vai dizer mais, a respeito dessa mulher. Eu acredito que não, que eu não me lembro o que ela fala, mas eu creio que esta mulher, a história dela foi mudada. Mas nós vimos, através da leitura, que esses homens, os fariseus, esses homens, eles não queriam matar essa mulher, na verdade, eles não queriam. Na verdade, eles queriam era pegar Jesus, porque Jesus disse que ele é amor, Jesus disse que ele é a vida. Como é que ele pode autorizar, ou falar, não, mate, não? Então, Jesus, irmão, como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso. Então, Jesus tem as suas formas de trabalhar, na vida do ser humano e para livrar ele de situação difícil. Para que essa mulher não tinha saída, meu irmão. Quantas vezes não tem saída para nós no livro? Não tem saída, não tem como sair dessa situação. Aleluia! Aí quem aparece? Jesus na nossa vida. Jesus aparece, na nossa vida, para mudar a nossa vida, para modificar a nossa vida. Nós que estávamos achando que para nós não tínhamos mais jeito, estávamos no fim da linha, acabou, estávamos muitas vezes lá no fundo do poço, só esperando o momento de sermos, morrer. Mas quem surge na nossa vida? A luz da vida. A luz da vida surgiu na vida daquela mulher, naquele momento. Então tem muitos, meus amados irmãos, que neste momento está passando por esse mesmo processo. Ele está falando que não tem mais jeito, é o fim da linha. Chegou o momento da morte. Não tem como escapar. Porque, meus amados irmãos, essa mulher foi pega lá no ar. Ela tinha que ser morta. É por isso que eu falei, meus amados irmãos, muitas das vezes o ser humano, ele não quer se importar com o sentimento do outro, ele quer jogar, ele quer matar, ele quer te aniquilar. Mas Jesus sempre vai chegar no momento e vai reverter essa situação. Muitas vezes Jesus vai fazer isso. Muitas vezes Jesus faz isso. Então nós vimos, meus amados irmãos, que Jesus, ele estava lá no monte, orando, no Monte das Oliveiras. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vem de manhã para o templo, é isso? E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se escrevia. Não, a Bíblia não diz que ele escrevia. A Bíblia não relata o que ele estava escrevendo, mas que muitos, meus amados irmãos,
temos que ter cuidado, porque Jesus conhece a nossa mente, o nosso coração. Então nós temos que ter cuidado. E aquele homem, cadê o sentimento deles? Mano, na verdade fala que quem lê essa passagem, que vai lá no livro de. Qual livro que fala é o. Fala que na lei teria que trazer os dois. Levítico, teria que trazer os dois. E não só um. Então qual o motivo que ele não levou o homem? Só levou a mulher. Por qual motivo? Porque eles queriam pegar Jesus naquele ato, né? Que Jesus ia fazer aquilo ali, poderia fazer aquilo ali. Mas Jesus, meus amados irmãos, pegou ele na curva. Jesus pegou ele na curva. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, ele voltou para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentando-se, ouvia. E olha só, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que apanhada no ato de adultério. No grego diz que ela foi arrastada. Diz que no grego, o original dele diz que ela foi sendo arrastada. Ela foi arrastada até chegar ali onde Jesus estava. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, que e pondo-se no meio, olha só, meu, olha a vergonha que essa mulher deve ter passado. Imaginando, meus amados irmãos, essa mulher sendo colocada no meio daquela multidão que estava ouvindo Jesus falar a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher foi colocada no meio. Foi colocada no meio. Amados irmãos, que vergonha, né? Que vergonha que essa mulher passou. Disseram-se, aí vou começar, né? A indagar começa. Disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato do adultério. E na lei de Moisés, que a tais seja apedrejada. Irmão, cadê o sentimento? Talvez, meu irmão, isso tudo era amigo daquela mulher, tudo conhecia aquela mulher, tudo tinha, né, um contato com aquela mulher. Talvez muitos ali até era vizinho daquela mulher, talvez seja o vizinho daquela mulher. Agora, meu Deus, olha como um ser humano pode chegar nessa atitude, num ato como esse. Senhor, esta mulher, ela foi pega no ato de adultério, e as tais, na lei de Moisés, diz que ela tem que ser apedrejada. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus nem olha para ele. Jesus continua fazendo aquilo que ele estava fazendo, escrevendo da mesma forma, ele vai continuar a escrever. Aleluia! Como eles insistiram, perguntou-lhe, como ele estava insistindo, quer dizer, estava querendo, o presbítero Samuel, eles queriam pegar ele, né? Vamos pegar agora, né? Como eles insistiram, meu irmão. Não, como tem gente que gosta de insistir para você fazer errar na vida. Como tem gente que gosta de ver você, ele gosta de ver você no erro, para ver você sofrer. Então, meus amados irmãos, mas graças a Deus, que essa mulher, aleluia, a luz da vida chegou no momento certo. Talvez, meu amado, talvez ouvinte que vai ouvir esta palavra, aleluia, que está sendo pregada hoje. Então, você está passando por um processo como esse. Você está numa situação difícil. Você não sabe como sair de uma situação. Mas quero dizer para você nesta noite, Jesus pode chegar na sua vida no momento que você menos espera. Jesus pode chegar na sua vida e mudar a história que você talvez esteja passando.
Você continua, aleluia, crendo que Deus tem poder para mudar. Aleluia, que tudo pode ser impossível para você, mas para Deus tudo é possível. No momento que você menos espera, aleluia, Deus vai chegar na sua vida e vai mudar a sua história. Meu irmão, eu estou numa situação aí, eu já conversei com o irmão lá na prefeitura, o irmão já sabe. Eu falei, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, então deixa acontecer. Mas eu continuo orando a Deus. E o irmão João dando forte. Continuo orando. Quando eu estou vendo que as coisas já não está dando mais, já ia começar a ter que executar a situação lá. Aí meu filho me liga: pai, tem um advogado aqui, e a mulher dele também, a mulher dele trabalha na prefeitura. Nossa, trabalha na prefeitura. E ela é advogada. E esse irmão, meu filho falou, ele é vereador. E ele é cristão. Ele falou assim: fala que o teu pai está sossegado ao coração. Deixa, Deus. Eu mandei tudo para eles, Vitinho. Aí tá lá, eu falei: filho, eu estou lembrando de entrar em contato com ele, sabe? Ver como é que está a história. Aí eu falou assim: não, deixa comigo. Aí meu filho me deu uma resposta esta noite: só Deus mesmo. Ele me falou que está tudo encaminhado e Deus está trabalhando um negócio para me sossegar o meu coração. Aleluia! Não tem como a gente, sabe? Não tem como deixar de confiar em Deus nas nossas vidas. Não tem como. Olha, não importa a situação, não importa o que vem, mas a gente tem que. Bom, eu gosto de pensar muito com o pastor João, pode ter você. Não tenha fé, continue orando, não desiste, vai dar certo, mas não vai dar certo, não é assim, vai ter que ser assim. Então, é isso. Então tem pessoas, meu irmão, que gostam de, sabe, induzir a gente a erro, não? Quer pegar gente falhas para crucificá-los. Então, como eu falei, eu acredito que talvez muitos daqueles homens que estavam ali, né, eram amigos dessa mulher, mas estavam ali para criticar, estavam ali para matar essa mulher. E a Bíblia diz, meu irmão, que ouviram, olha só, endireitou e disse: entre vós, sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha, Jesus está pegando ele no próprio, na consciência dele. Na própria consciência deles. É por isso, meus amados irmãos, que a escola dominical, ela nos ajuda muito a entender, a aprender, é isso melhor. Então, eu estou aprendendo muito. Eu ajudando as irmãs, eu também estou aprendendo muito. E o pastor sempre, ele está nos alertando: não, cuidado com o julgamento aos irmãos. Cuidado para que nós não venhamos julgar aos nossos irmãos. Por qual motivo que os irmãos estão faltando? Por qual motivo que o irmão não está vindo no escudo? Então, muitas vezes, nós começamos logo a sentar a lei, né? E muitas vezes nós não procuramos saber qual o motivo que aquele nosso irmão não está vindo ao escudo. Qual é a situação que está impedindo os irmãos de vir ao culto? Então, meus irmãos, na situação dessa mulher, qual foi o sentimento que eles tiveram com ela? A Bíblia não diz que eles foram e perguntaram a ela qual foi o motivo que aconteceu isso. Não, já pegaram, a Bíblia diz que ele já foi pega dentro dela. Não pegou, ela foi arrastada. Não, imagina sendo arrastada pela rua, né? E levando até Jesus. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra.
Então, nós podemos aprender com isso. Então, esta palavra, ela nos está nos ensinando, ela vai nos ensinar, que antes de eu fazer um julgamento a algum irmão, eu devo primeiro saber ter um sentimento por ele, e saber qual é o motivo que está passando na vida dele, para que depois eu venha julgar, para depois eu venha falar, nem julgar, porque eu não sou Deus para julgar ninguém, mas que eu venha, aleluia, saber o motivo que está acontecendo. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, aleluia, na consciência deles, dentro da consciência dele, aleluia. Então, endireitou-se, ele disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Então, ele desvia a atenção delas, eles desviam a atenção dela e dele, quando isso, e se dirige para os acusadores da mulher. Isto não, eles não esperavam, eles não estavam esperando, não. Ele vai desviar, né, o que ele está escrevendo, ele vai desviar. Ó, ele desviou. Agora ele vai o quê? Olhar para aquele, opa, atira a pedra. Tu está livre, tu está sem pecado? Atira a primeira pedra. Aleluia. Então, na consciência dele, aleluia, na consciência deles, começou pelo mais velho. Começou pelo mais velho, até o mais novo, saiu um a um. Então, meus amados, eu estava pensando que nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós vamos falar. Tinha umas coisas aqui, mas não vou chegar não, porque a hora já foi. Tinha um pouco mais de coisa para falar. Então, meus amados irmãos, então começou pelo mais velho até os últimos, descrevendo deixando cair as pedras. Olha, não estou brincando. Imagina, meu irmão, o pedregulho que devia estar. O tamanho da pedra, imagina o tamanho da pedra. Mas essa aqui vai bater na cabeça dela, eu vou matar logo, Deus. Eu vou dar logo na parte da orelha, eu vou acabar com a mulher. Imaginando o tamanho das pedras. Aleluia. Então, saíram-se um a um, a começar pelo mais velho até os outros. Ficou então só Jesus e a mulher que estava no meio. Provavelmente ela continuava ainda engolida, sentindo vergonha de um medo mortal. Está vendo? Aquela mulher estava ali engolidinha, né? Com medo. E endireitando-se a Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: os acusadores, ele disse, os acusadores já haviam saído, uma grande multidão continuando a observar o que aconteceu. Quer dizer, a grande multidão, eles continuavam, eles ficaram lá para ver o que ia acontecer. Não, porque tem muitos que gostam de ver, né? Tem muitos que gostam de ver a situação difícil. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver o que vai acontecer. Estava aquela multidão ali, vamos ver o que vai acontecer agora aí. Eles continuaram lá. A mulher então, onde estão os que te acusaram? Onde estão dizendo? Ninguém te condenou? E disse: ninguém, Senhor. Jesus lhe disse: nem eu te condeno. Vai-te e não peque mais. Registra isso, que a palavra mais terna que ela já ouvira, essa em toda a sua vida. Ele guardou a lei perfeitamente, ao morrer no lugar dela, exatamente como ele fez por todos nós. E por isso que ele podia deixá-la ir livre, assim como você e eu. Irmão, Jesus morreu por ela. Jesus sabia que ia morrer por ela. Por isso que Jesus não ia condenar à morte. Talvez também isso aconteceu conosco, o presbítero Samuel. Jesus sabia que um dia também nós íamos precisar, né, de uma palavra dessa, como Jesus falou para essa mulher: ó, eu não vou te condenar não, mas vai e não pegue mais. Então Jesus
coisa deve ter sido a coisa mais linda, a melhor coisa que ela ouviu naquele dia na vida dela. Jesus tornou, dar vida àquela mulher. Talvez você que está nos ouvindo ou vai nos ouvir através dessa transmissão, talvez você passou por um processo como esta mulher, e Jesus também te deu uma nova vida. Eu digo para você, ouvinte da palavra de Deus, que Jesus ainda, aleluia, Ele tem o poder para entrar na vida de qualquer um e mudar a história da vida dessa pessoa que está para morrer. Talvez você está dizendo que para você não tem mais jeito, acabou. Aleluia, Jesus. Mas Jesus chega na hora certa, chegou nas nossas vidas, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Nós estávamos prontos para morrer, como essa mulher ia morrer, apedrejar. Mas Ele chegou e mudou a minha história, me deu uma nova vida. Por isso que Ele fala, aleluia, que Ele é a luz do mundo, e quem anda nesta luz não viverá em trevas nenhuma. Este é o caminho que Jesus está te convidando, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Aleluia. Eu creio que esta mulher nunca mais saiu desta luz que chama Jesus Cristo de Nazaré. Então você, talvez você ouvindo essa transmissão, você também vai ouvir esta palavra e você vai entregar a sua vida na mão de Jesus Cristo, e você nunca mais sairá desta luz que chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nunca mais você vai sair. Aleluia. Porque Ele diz: eu sou a luz do mundo, porque Ele é a fonte da vida. Aleluia. Ele é a fonte da vida. Aleluia. De fato, diz que aquele que não segue a Jesus anda em trevas. De fato, Ele fala que aquele que não anda com Ele vive em trevas. Aleluia. E assim, aleluia, talvez aquela mulher, ela andava nas trevas, aleluia, mas ela, aleluia, encontrou, aleluia, a luz da vida. Assim também como nós encontramos a luz da vida, aleluia, e não andamos mais em treva, e andamos na luz que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, aleluia, por a minha vida e por a vida dos irmãos. E hoje nós somos gratos, aleluia. Nós estamos adorando o nome que é sobre todos os nomes, que é o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos deu vida. E Ele diz que dá vida com abundância, aleluia. E eu creio que essa mulher, aleluia, foi feliz para toda a vida, até, aleluia, a morte. Eu creio assim, amém? Fica com essa palavra nessa noite. Aleluia, Deus. O papelzinho vai ficar por amém? Em nome de